agora sobre conjuntos numéricos aí. Então, primeiro assim, vamos definir aí os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, que é o conjunto representado pela letra N, né? Ele é o conjunto dos números formados pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí em diante. Então, esse é o conjunto dos números que a gente chama de conjunto dos números naturais, certo? Então, essa é a representação do conjunto dos números naturais aí. Beleza? A gente usa essa representação com N, então letra maiúscula, aí, é uma notação especial. Né? A questão do asterisco. Quando a gente tiver a presença do asterisco associado ao conjunto, esse asterisco, na verdade, fala da exclusão, da ausência do elemento zero. Então, quando a gente tem o asterisco aqui, é o conjunto dos números naturais, exceto o número zero, que poderia ser escrito também dessa forma aqui, ó. Então, não vale só para conjunto dos números naturais, não. Qualquer conjunto que a gente for ver daqui em diante, esse asterisco aí, ele representa a ausência do zero como elemento, certo? Então, no caso, o conjunto dos números naturais com asterisco é o conjunto dos naturais sem o zero. Seria todos esses números, exceto o zero aqui, ó. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Beleza? Operação fechada em um conjunto. Nós dizemos que uma operação é fechada em um determinado conjunto quando você faz a operação entre dois elementos desse conjunto e ele continua sendo um elemento desse conjunto. Né? Então, quer dizer, no caso dos números naturais, ele é fechado para adição, porque se você pegar dois números naturais e somar os dois, vai continuar dando um número natural. Né? Esse símbolo que tem aqui, ó, esse A invertido na matemática, quer dizer para todo. Então a gente lê isso aqui assim, ó, para todo x e y pertencente aos naturais, a soma de x e y continua pertencendo ao natural. Então o conjunto dos números naturais, né, tem a operação fechada para adição aí. E para multiplicação também. Se eu pegar dois números naturais e multiplicar os dois números naturais, vai gerar um elemento que também é do conjunto dos números naturais. Por exemplo, 2 e o 5. Se eu pegar e multiplicar 2 vezes 5, vai dar 10, que também é um número natural. Se eu pegar o 2 e o 5 e somar, 2 mais 5 é 7, que também pertence ao conjunto dos números naturais aí, certo? Ele não vai ser fechado para divisão e para subtração. Beleza? Vamos lá. Outro conjunto é o conjunto dos números inteiros, né? Que a gente representa aí com a letra Z. Então, o conjunto dos números inteiros são os números naturais acrescidos dos números negativos aí, ó. Então, além dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3 e por aí vai, tem também o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Né? Então, esse é o conjunto dos números inteiros aí. Né? Então, o conjunto dos números inteiros, ele contém todos os números naturais. Pensando lá na relação de conjuntos, eu posso dizer que o conjunto natural, né, o conjunto dos números naturais, está contido, né, um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Né? Então, o conjunto dos números inteiros contém todos os números naturais. Alguns subconjuntos do conjunto dos números inteiros aí, ó. O conjunto dos números inteiros não nulos que a gente fala, que são eles: o conjunto dos números inteiros com asterisco. Então, colocou o asterisco, é a mesma coisa tirando o zero. Né? A gente pode falar também, ó, do conjunto dos números inteiros não negativos. Quando a gente tem um Z+, tem muita gente que fala assim, o conjunto dos números inteiros positivos. Não, a gente não pode falar isso. Por quê? Porque nesse conjunto o zero faz parte. E o zero não é positivo nem negativo. Então, toma cuidado com isso. Quando a gente fala conjunto dos números inteiros não negativos, você só tirou os números negativos. Então, sobrou 0, 1, 2, 3 e 4, por aí vai. Que é a mesma coisa que o conjunto dos números naturais. Para eu falar conjunto dos números inteiros positivos, vai ser o Z asterisco mais. Por quê? Porque o Z mais eu tiro os negativos. O asterisco eu tiro o zero. Se eu tirar os números negativos e tirar os zeros, o zero, aí vai sobrar só número positivo. Desculpa, gente. Então, a gente tem isso aí, ó. Então, Z asterisco mais é o conjunto dos números inteiros positivos. Conjunto dos números inteiros não positivos é o Z menos, porque aí você tira os números positivos. Né? Então, não positivos porque eu tiro os positivos. Então, o Z menos só considera o zero e os números negativos.
Agora, se eu tiver o z menos com asterisco, aí sim eu estou falando dos inteiros negativos. Então, fica atento, olha só. Quando eu falo mais aqui, esse mais significa extrair os negativos. Esse menos significa extrair os positivos. E o asterisco, extrair o zero. Beleza? Números opostos. Quando se trata de números inteiros, a gente fala muito de oposto. Oposto pensando na relação da reta dos números, né, dos números que a gente trabalha com eles. Então existe uma simetria, né? Por exemplo, o 3 tem como oposto o menos 3. E o menos 3 tem como oposto o 3. A ideia de oposto aqui é a ideia de sinal trocado. Por exemplo, o 5 e menos 5 são números opostos. O menos 10 e o 10 são números opostos. Então, a ideia de oposto aqui está associada à troca de sinal, beleza? Todo número inteiro possui seu oposto dentro do próprio conjunto dos números inteiros, né? É isso que eu estou falando. Por exemplo, se eu pegar o 10, tem o menos 10, o 20 tem o menos 20. Então, a ideia de oposto ela é aplicável nos números inteiros, beleza? Então, outro conjunto de números aí é o conjunto de números racionais, que a gente representa pela letra Q. O conjunto dos números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele é dito um número racional. É lógico, contando que esse denominador seja diferente de zero aí, né? Então, a gente tem isso aqui. Observa que o número racional ele pode ser escrito também numa forma decimal, exato ou não, mas desde que seja periódico, né? Uma fração, por exemplo, 1 sobre 4. É a mesma coisa que 0,25. Isso aqui é uma representação decimal. Então, esse número racional pode ser escrito também na forma decimal. O 2 sobre 3 ele pode ser escrito como 0,6666666. Então, quer dizer que não é exato, mas é uma dízima periódica. Essa questão do periódico aqui é porque vai repetindo, né? Então, a gente representa até essa barra aqui, ó, para dizer que o 6 repete. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre isso, como que a gente faz para transformar uma dízima assim em uma fração, certo? Depois a gente vai falar um pouco disso. Mas o número racional, ele é um número que pode ser escrito na forma de fração. Mas também pode ser representado assim como um decimal, porque todo número decimal exato assim é uma fração. Todo número decimal, né, que não é exato, mas é periódico, também pode ser representado na forma de uma fração. Beleza? Todo número inteiro ou número natural, ele é também um número racional, porque ele é uma fração. Por exemplo, quando você fala 3, o 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Quando você fala menos 15, é a mesma coisa que menos 15 sobre 1. Então, todo número natural e todo número inteiro também são racionais. Quer dizer que o conjunto dos números racionais contém os dois, né? Então, pelo diagrama seria assim, ó, os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Então, a gente tem aqui uma evolução, né, na ideia de subconjuntos aí. Porque, olha só aqui, ó, o 3 é natural, pode ser escrito na forma de fração, tá dentro dos racionais. O menos 12 é um inteiro, que pode ser escrito na forma de fração, então ele também é um racional. Então, o conjunto dos números racionais, ele engloba tanto os números naturais quanto os números inteiros aí, ó. Então, a fração geratriz, que é isso que eu estava falando, da dízima periódica, né? Então, vamos determinar a geratriz de 0,66666 e por aí vai. Então, como que a gente escreve isso na forma de fração? Então, para recordar isso aí, ó. Então, vamos supor que o x é igual a 0,6666 e por aí vai. Então, a gente multiplica por 10. Por que eu vou multiplicar por 10? Porque o número que está repetindo aqui é o 6. Se fosse 62, 62, 62, então a dízima teria o 62 replicado. Então, eu multiplicaria por 100. Se fosse 611, 631, 631, 631, então quer dizer que a dízima teria o 631 replicado. Então, eu teria que multiplicar por 1000. Né? Então, eu multiplico, na verdade, aqui é por 10, por 100, por 1000, só para que o que está repetindo passe aqui para frente. Só para que o que está repetindo passe aqui para frente. Depois eu vou pegar uma dízima em que esse número que repete aqui seja um número maior, né, com mais dígitos, vamos pensar assim. Então, eu multipliquei por 10 para que um dos que repete passe para cá. E aí a gente tem isso aqui, ó, beleza? O 6,6666 pode ser escrito como 6 mais isso aqui é a dízima. Só que essa dízima aqui eu já chamei de x. Então, eu vou trocar esse pedacinho aqui por x. Então, vai ficar assim, ó, x.
Por isso que eu tenho que passar com um termo desse para cá, de forma que vai continuar sobrando aqui a dízima. Esse x eu vou passar para cá, vai ficar 10x menos x, que vai dar 9x, igual a 6. O 9 vai passar para cá dividido, então o x é igual a 6 sobre 9. Simplificando por 2, vai dar por 3, vai dar 2 terços aí. 6 dividido por 3 é 2, 9 dividido por 3 vai dar 3 aí, certo? Mais um exemplo aqui, ó. Determine a geratriz dessa dízima aí, ó. 0,27, 27, 27, e então vai. Eu vou chamar de x o 0,27, 27, 27. Como tem dois algarismos repetindo, 27, 27, então eu vou multiplicar por 100. Por quê? Multiplicar por 100 é andar com a casa duas vírgulas, então eu consigo passar um desses termos da dízima aqui para frente, ó. Né? Se fosse 271, 271, 271, eu multiplicaria por 1000 para que o 271 passe para frente. Aí depois disso é a mesma coisa, ó. Então aqui vai ficar assim, ó, 100x é igual 27 mais a dízima que é o 0,27, 27, 27, por aí vai. Essa dízima eu chamei de x, então eu troco ela por x, tá aqui, ó, x. Vou pegar esse x e passar para cá, vai ficar 100x menos x, que é 99x, igual a 27, e o 99 passa para cá dividindo. Simplificando aqui o 27 por 99, dividindo por 9, né? 27 dividido por 9 vai dar 3. 99 dividido por 9 vai dar 11 aí. Então, essa fração aqui, ó, 3 dividido por 11, vai dar isso aqui. Então, toda dízima que é periódica, você consegue fazer isso aí. Mais um exemplo aí, ó. Determinar a geratriz aqui, ó. Observa que aqui eu coloquei um tipo diferente, que é o seguinte, olha. Eu tenho 32 que vai repetindo aqui, ó, mas tem um decimal aqui antes do 32. Então, como que eu faço nesses casos? Olha, então x é igual a 0,1, 32, 32, 32, por aí vai. Multipliquei por 10 para passar esse 1 para cá, ó. Então, primeiro eu multiplico para passar para frente aquilo que não é dízima. Né? Então, como é só 1, eu multipliquei por 10. Se tivesse aqui, ó, o 15 e depois o 32, 32, 32, 32, eu multiplicaria por 100 para passar o 15 para frente. Então, nesse caso, quando você tem depois da vírgula alguma coisa aqui, antes de aparecer a dízima, né, antes de aparecer esse termo que está repetindo, então você passa ele para frente. Como é um número só, multiplica por 10 os dois lados. Né? Então, multiplico por 10 os dois lados aí. Então, aqui vai ficar 10x igual a 1 mais, aí aqui a dízima, beleza? Agora, se isso aqui é dízima, isso aqui eu sei transformar em fração. Aí eu faço no canto essa expressão. Por isso que a gente multiplica por um número para pegar aquilo que não é dízima e jogar para frente. De tal forma que o que vai sobrar aqui é a dízima. Aí aqui eu sei mexer, ó. Aí vamos trabalhar a dízima que agora que a gente sabe mexer. Como é 32, 32, 32... Para passar o 32 para frente, multiplica por 100. Multiplicando os dois lados por 100, vai ficar assim. Esse lado aqui, ó, eu vou chamar de 32 mais 0,32, 32, 32. Isso é a dízima, eu chamei ela de x. Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar x. O x vai passar para cá, 100x menos x. Né? 32 continua. Aqui vai dar 99x. O 99 vai passar para cá, vai ficar 32 sobre 99. Isso aqui não dá para simplificar. Aí eu vou voltar aqui e vou trocar essa dízima, a gente já achou o valor dela, 32 sobre 99. Então, no lugar disso aqui, eu vou achar o 32 sobre 99 e vou somar esses dois aqui. Ó. Então, 99 vezes 1 vai dar 99, mais 32, vai gerar isso aqui. Tirei o mínimo múltiplo comum aqui, viu, gente? Depois eu vou dar alguns exemplos sobre mínimo múltiplo comum também, para a gente recordar isso aí. Mas 99 vezes 1 está aqui. Mais 32, faz essa conta aqui de cima, ó, vai dar 131, pega esse 10, passa para cá, multiplicando, 10 vezes 99, 990 aí, ó. Então, 131 sobre 990. Então, quer dizer, isso aqui, que é um número decimal não exato, mas é uma dízima periódica, pode ser escrito na forma de fração. Então, isso aqui é um número racional aí, beleza?